característica também que você vê é sobre o tal acordo, né? Este homem também, ele vai fazer um acordo, que muitos têm dito aí que é de paz. Eu também acreditei muito que seria um acordo de paz. Hoje eu não acredito que seja um acordo de paz. Então, não é qualquer homem, né? Você começa a ver as características e você começa a descartar alguns homens aí apresentados por muitos, né? E por que este homem vai fazer um acordo no livro de Daniel 9:27? Ele fará um acordo de 7 anos, tem que ser de 7, não é qualquer acordo. Ah, vou fazer aqui um acordo de paz. Não, não é qualquer acordo. Ele tem que dar nessa descrição um acordo de 7 anos, para que na metade de 7 ele quebra o acordo. Então, eu mesma não acredito que este acordo seja um acordo de paz. Por quê? Porque, gente, Jesus ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada. E Jesus é o príncipe da paz. Por que que um filho de Satanás vem trazer paz se Satanás não é de paz? Ele é de quê? De guerra. Por isso que ele traz desolação. Aí, no contexto de Daniel, ainda 9:27, vai falar ainda muito sobre o que vai acontecer neste período. Se o anticristo ele vai fazer um acordo de 7 anos, e eu, Anávia, não acredito que seja de paz, então que tipo de acordo é? Aí você precisa conhecer um pouquinho dessa história, porque eu acredito que o anticristo ele vem do Islã. E você vê que todos os árabes dizem que Israel é Palestina, e por conta disso eles querem tomar Israel para tornar Israel uma Palestina. Logo, então, o acordo não é de paz. O acordo é que a ONU deve reconhecer a Palestina um Estado. Por quê? Porque diz que o acordo é com muitos, não diz que é com Israel. E muitos é o quê? Está se referindo à ONU. A ONU é representada por muitas nações. Então, o acordo é com a ONU. Só a ONU pode declarar a Palestina um Estado. Eles mesmos não podem fazer isso. Israel não pode fazer isso, quem pode é a ONU. Então, ele deve fazer um acordo com muitos. Quando ele faz esse acordo, acontece mais uma das características onde realmente você vai ter certeza que é ele. Ele deve ir lá no lugar santo e se sentar. Por quê? Porque agora ele pelo menos conseguiu dar a legalidade para a Palestina. A Palestina que logo, logo será a grande Babilônia de Apocalipse 17. Quando ele consegue este acordo e a ONU realmente reconhece a Palestina um Estado, ele vai no lugar santo. E muita gente diz, mas precisa reconstruir o terceiro templo para que o lugar santo esteja ali. E não precisa. O lugar santo, para quem não sabe, ele fica ali, no domo da rocha, ali na cúpula do monte. Na cúpula do monte, abaixo, para quem não conhece, deve ir pesquisar para conhecer, existe uma pedra. Aquela pedra, os próprios judeus afirmam que Deus, quando veio fazer o mundo, pôs os pés ali em cima. Então, foi ali é o centro do mundo. Também diz que Abraão, quando foi oferecer Isaac em sacrifício, diz que foi ali naquela pedra. E quando a Arca da Aliança estava no templo, ela estava posta em cima daquela pedra. Isso não é apenas teoria, né? No canal da Aline com Israel, ela mostra ali as evidências que aquela pedra ficava a Arca da Aliança. Então, ali é o quê? É o lugar santo. O santo dos santos, porque a pedra ficava, a Arca da Aliança ficava nos santos dos santos. Só que o templo total foi destruído. Mas se o anticristo quisesse um templo para reinar, ele teria preservado. Mas não, ele destruiu porque o templo simboliza a aliança, né? E a conexão dos judeus com Deus. Então, o que é que está preservado ali? A pedra. Por isso que tem um domo ali para preservar aquela pedra. Então, acredito eu, viu? Que quando a ONU reconhece a Palestina um Estado, deve se cumprir esse versículo que Jesus falou. Quando você vê o abominável da desolação sentado no lugar santo, fuja. Quando Jesus fala assim, quando você vê o abominável sentado, isso significa que antes dele ir se sentar, ele veio trazendo guerra. Porque ele vem, não só guerra, ele vem trazendo essa abominação desoladora, que é essas coisas de matar criança. Então, antes de acontecer esse episódio dele ir lá se sentar,
Então, ele já veio trazendo guerra, matança, todas essas coisas que Deus abomina. Bem, Quando você quis dizer aí sobre esse versículo, então a Palestina, ela representa, a Babilônia representa a Palestina no caso, é isso? Deixa eu ver se eu entendi bem. no meu entendimento, eu acredito que sim. Eu, por exemplo, eu cresci no Evangelho e eu acreditei sempre no que eu ouvia falar. Eu ouvia falar que a igreja não passaria na grande tribulação. Eu ouvia falar que a grande Babilônia era Roma. Eu ouvia falar tudo isso que muita gente ouve. Porque eu me importei muito em querer aprender com Deus e não com o homem. Foi aí que eu pedi muito a Deus o conhecimento do Apocalipse, porque eu queria entender. E veja bem, eu não tenho estudo, mas Deus me deu a compreensão dos textos que antes eu nem me importava se estava escrito, onde é que estava escrito, porque eu não memorizava texto nenhum. E aí, quando eu passei a entender, e um dia eu estava lendo realmente Apocalipse 17, foi aí que eu entendi que a Palestina é a grande Babilônia. Por quê? Porque a grande Babilônia, ela só passa a existir no período do reinado, não do reinado, no período da grande tribulação. No período da grande tribulação. Então, eu comecei a entender que a grande tribulação ela tem duas fases. A primeira fase é chamada de princípio das dores. E muitos não sabem que o princípio das dores, ela é o início das dores da grande tribulação, dores de parto. Então, como o povo árabe hoje luta para tomar Israel dos judeus e fazer de Israel a Palestina, eu pude compreender que a Palestina é a grande Babilônia, porque ela só passa a existir nesse tempo, e é de lá que ela vai dominar as nações através da lei que o anticristo vai estabelecer, o controle mundial, que é a lei da Sharia, a lei deles, né? Então eu pude entender que a Palestina, sim, é a grande Babilônia.